como falar de procrastinação se eu também sofro desse mal? Então eu decidi, não, eu não vou dar uma aula de procrastinação como se eu não procrastinasse, ou como se eu procrastinasse apenas no passado e hoje não procrastino mais, porque na verdade eu ainda procrastino. Eu procrastino menos, mas eu procrastino. E aí eu fui refletindo sobre a procrastinação e como é o meu processo, né? E aí eu percebi que procrastinar dói muito, mas não procrastinar também. Então o que fazer? O que fazer para parar de deixar para depois o que eu tenho que fazer? É uma luta diária. Eu tenho sim alguns recursos, eu desenvolvi alguns recursos para procrastinar menos, bem menos, mas eu ainda procrastino. Então eu conheço isso na pele. E aí eu falei, ok, Sandra, então você conhece isso na pele, por que não falar sobre isso realmente, né? Então eu vou falar sobre as coisas que normalmente eu percebo que me leva a procrastinar e também percebo que leva outras pessoas a procrastinarem e as coisas que eu faço que me ajudam. Talvez isso te ajude também. A pior procrastinação, a pior delas, é deixar para depois o que você precisa fazer para parar de procrastinar. Porque assim, para parar de procrastinar, você precisa fazer algumas coisas. E aí você procrastina aquilo que vai fazer você parar de procrastinar. Isso para mim é o pior, não faz sentido. Então, já começamos a entender nesse vídeo, compreender que para diminuir o ato de procrastinar ou até mesmo eliminar o ato de procrastinar, você vai precisar fazer algumas coisinhas. Mas a gente pode ir fazendo aos poucos e devagar. Sabe por quê? Uma coisa que eu também percebi, quando você quer fazer tudo de uma vez, você até consegue, mas por 1 e 2 dias. No terceiro dia, você vai maratonar a série de 18 temporadas da Netflix. Sabe por quê? Para compensar os 2 dias que você se esforçou pra caramba para não procrastinar, porque é um esforço não procrastinar. E para fazer esse vídeo, eu poderia ter feito uma breve pesquisa na internet, né, sobre o tema, pegar um monte de dicas que, sinceramente, a maioria nunca funcionou para mim. E muito provavelmente, ao terminar esse vídeo, eu iria procrastinar uma tarefa simples e rápida que eu preciso fazer para compensar o peso e o gasto de energia. Sabe para quê? Para manter uma imagem de uma pessoa que eu não sou. Entenderam? Entenderam? Se você faz isso, se você tenta manter uma imagem de uma pessoa que você não é, assim que você fica apenas com você, sozinha na sua casa, você vai procrastinar. Como uma forma de compensação pelo gasto de energia, pelo desgaste. E se você faz isso, mantém uma imagem de uma pessoa que você não é, tem muitas feridas aí que precisam ser ressignificadas, precisam ser curadas, para que você possa caminhar no seu dia a dia e ser, nas suas relações, manter a pessoa mais íntegra possível. Sejam elas quais forem, na de trabalho, no casamento, com os amigos, na sua família. Ah, mas eu tenho medo de ser julgada como fraca, Sandrinha. Eu tenho medo de me vulnerabilizar. Não vão me aceitar se eu realmente ser quem eu sou. Preciso manter uma imagem, porque senão... Percebe? Narrativas e medos que já nos mostram que algo não está bem. Que alguma coisa aí está desencaixada. E como nosso cérebro gosta de compensação, a Netflix agradece. Então, né? Primeira coisinha aí é manter uma imagem que não lhe condiz. Tem também aquela procrastinação por conta de uma memória de dor do passado. Para você entender melhor como isso funciona, assista o vídeo da diferença entre emoção e sentimento e da ansiedade e medo do futuro, que tá lá no YouTube e também tá no Instagram. Se você já assistiu esses vídeos que eu acabei de falar, você sabe que as nossas emoções é uma cadeia de ações. São comportamentos que são disparados por algum estímulo que te afeta emocionalmente.
E elas têm duas funções: te gerar comportamento de te afastar de algo que possa te causar dor ou te aproximar daquilo que pode te trazer alegria, felicidade, prazer. Então, dependendo do que você quer fazer, por alguma razão, seu inconsciente interpreta que aquela ação pode te causar uma dor que você já viveu. Então, seu comportamento será para não fazer. E isso pode gerar uma série de coisas, como dores no corpo, dor de cabeça, enfim. Tem uma série de coisas que vai acontecendo com você para que você não realize a ação que você quer realizar, porque o teu cérebro está te protegendo. Tua mente está te protegendo, literalmente, para que você não passe por aquela dor que você já vivenciou. Então, para resolver essa questão, você precisa atualizar essa memória. E a gente faz isso através de pequenas ações. A gente nem precisa saber qual é o motivo, qual é a memória. Não precisa. A gente pode atualizar através de pequenas ações. Mas eu vou dar um exemplo de um outro motivo que a gente procrastina, que também serve para esse caso de emoções negativas. E se você quiser entender um pouquinho melhor sobre isso, você vai lá no vídeo Diferença entre Emoções e Sentimentos e assista também Ansiedade e Medo do Futuro, que aí você vai entender melhor. Então eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu tenho que gravar um vídeo, este aqui, por exemplo. Isso é uma tarefa que só de pensar nela parece grande. E aí me faz pensar assim, ó, putz, caramba, eu tenho que gravar aquele vídeo de terça-feira. Só o pensar no que você tem que fazer já tira toda a sua energia, mesmo sabendo da importância que realizar essa tarefa tem. E isso pode estar ligado a uma situação do passado que te causou dor, mas também pode ser pela quantidade de energia que o seu cérebro terá que gastar para realizar a tarefa. Porque ainda é uma tarefa que não é automática. Ou seja, você precisa se esforçar para fazer. Então, o que seu cérebro faz? Ele dispara o ai, depois eu faço. Porque nosso cérebro não gosta de gastar energia. Esse danadinho não gosta de gastar energia. E o gravar os vídeos ainda não se tornou um hábito, a ponto de eu nem precisar pensar para executar a tarefa. Já vou fazer. Então é algo que, ao pensar, meu inconsciente entende que, puta merda, precisamos gastar muita energia. Então, como forma de proteção, nós reagimos procrastinando. Eita, Lele! Então, o que fazer nos casos desses? Bom, pra mim, funcionou o seguinte, que é o que sempre me ajuda quando eu preciso fazer uma tarefa que eu percebo que, ao pensar nela, meu corpo faz, ai, nossa. Eu divido em pequenas ações na ordem que ela tem que ser realizada. E eu anoto, precisa anotar essas ações na ordem que ela vai ser realizada. Não pode deixar aqui, ó. Não pode, tá? Porque deixar aqui, como também não é um processo automático, você vai esquecer, aí você vai falar assim, eu tenho um tempinho, deixa eu ver como é que tá as redes sociais, deixa eu ver como é que tá o Instagram. Então tem que anotar. Anota no papel próximo a você, na sua mesa de trabalho. Exemplo, eu preciso gravar o vídeo. Primeira coisa que eu preciso fazer é escolher o tema. Depois eu vou escrever sobre o que eu vou falar, sobre o tema. Depois eu vou criar uma transmissão ao vivo lá no YouTube. Depois eu tenho que arrumar o espaço, luz, posicionar, câmera, enfim. Depois fazer a live. E fazer isso vai te ajudar a atualizar a memória negativa também. Se o seu caso for esse, né, ter uma memória negativa com relação à atividade, por exemplo, puta, eu vou fazer a live, eu vou ter que me expor, eu vou ter que me expor à crítica, eu vou ter que me expor a comentários, e isso faz com que me impeça de fazer a live, né? Meu corpo vai reagir a isso. Isso são reações inconscientes, tá? Fazer essa listagem das pequenas ações vai ajudar a atualizar, mas tem um segredinho aí, tá? Que eu vou falar para vocês. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo com que o seu cérebro entenda que ele não vai precisar gastar tanta energia assim. Anotou as ações, as pequenas ações. Faça apenas a primeira. Esquece o resto.
e faça. Gente, eu lembrei de uma frase na semana passada e uma pessoa que estava aqui comigo, uma seguidora que estava assistindo a live aqui comigo, e ela falou assim: Sandra, meu avô dizia que é mais difícil pensar em fazer do que fazer. Gente, eu amei tanto essa frase, mas tanto essa frase, que eu adotei essa frase para minha vida, porque realmente é mais difícil pensar em fazer do que fazer. Então só faça, não pense. E aí, o pulo do gato tá aqui, ó. A partir do momento que você terminar, você precisa comemorar. Sim, tem que comemorar, mesmo que seja uma açãozinha simples e que você nem sinta. Comemorar por quê, gente? Eu só escolhi o tema. Sim! Tem que comemorar. E aí você vai entender o porquê. Mesmo que essa ação seja ridícula, mesmo que você olhe para ela e fale assim, cara, eu só escolhi um tema. Não faz sentido. Faz todo sentido. Nós somos habituadas a dar mais peso às perdas que às conquistas. E cada coisa que você faz, que está te direcionando, te conduzindo a chegar onde você quer, fazer o que você se determinou, você precisa condicionar a sua mente, o seu cérebro, a celebrar essas coisas. E você faz isso com uma ação. Você celebra mesmo. Mesmo que você não esteja sentindo que, nem é grande coisa, entendeu? Só escolhi um tema. Mas a ação física faz que o seu cérebro entenda que aquilo, tá rolando alguma coisa ali. E ele passa a fazer a compensação. E é uma forma de você condicionar o seu cérebro a reconhecer as pequenas tarefas como conquistas. Então comemore mesmo. Erga os braços e se diga, yes, yeah, escolhi o tema, yeah, consegui. Quer ver? Testa comigo agora, faz aí comigo. Você vai sentir o que eu tô te falando. Escolha algo que você fez hoje ou que você fez ontem, mesmo que seja bobo, qualquer coisa. E faça aí, junto comigo na sua casa. Levanta os braços e faça. Yes, consegui. Aí fala a frase daquilo que você conseguiu fazer. Tem que fazer pra sentir, né? Não é só aqui não. Tem que fazer a ação. O que você tá fazendo com isso? Você tá dizendo assim pro seu cérebro, esta ação aqui que até então você achava ridícula, pequena, é gostoso. E aí, se você tem uma memória do passado que tá te impedindo de fazer, que tá fazendo com que você procrastine, você atualiza essa memória. Não adianta você só fazer a listagem das coisas e ir ticando aquela lista. Escolhi o tema, agora eu vou escrever. Aí escreve, não sei o quê. Se você não começa... mas Sandra, eu tenho dificuldade com foco. Manter o foco na hora que eu tô fazendo a tarefa. Foco é treino. Mesma coisa. Foco é treino. Porque nós temos muitos estímulos que utilizam a nossa concentração alternada. E ainda mais nos dias de hoje, onde nós temos celular, computador, tem muitos estímulos à nossa volta. As notificações do celular não param, aí você entra nas redes sociais, está trabalhando sempre com a nossa concentração alternada. Então, atualmente, nós temos muito mais dificuldade de ter concentração continuada, porque a alternada é uma concentração que já é muito automática na gente, né? Eu tô aqui, de repente, se eu escuto um barulho aqui, ele vai me chamar, que também é uma questão de sobrevivência. Nosso cérebro, gente, só trabalha pra gente sobreviver, tá? Então, a gente precisa, muitas vezes, educar com ações, né? Olhar as nossas narrativas, curar as nossas feridas, pra gente poder, cada vez mais, ter uma vida mais leve. A procrastinação, ela pode ter vários motivos. Teve esses 3 que eu falei pra vocês e dei a sugestão da gente dividir em pequenas ações. Mas ela também pode ter virado um hábito, porque procrastinar dá prazer. Mesmo sabendo que depois você vai sentir uma frustração do tamanho do mundo, vai se sentir a pior pessoa do mundo e vai começar a se chicotear. Porque eu sou uma bosta, eu procrastino mesmo. A procrastinação está muito relacionada com a preguiça. Então, eu sou preguiçosa. Aí você começa a se dar um monte de rótulos, né? Mesmo que você saiba que isso vai acontecer com você, procrastinar dá prazer. E isso pode ter já virado um hábito na sua vida. E aí, você vai se dar um monte de desculpas. Não deu tempo,
ou eu tava preocupada com outra coisa, eu não tive cabeça pra fazer. E se você não quer mais esse hábito, não perca tempo em eliminá-lo. Hábito a gente não elimina, a gente substitui. Então, querer eliminar um hábito é uma perda de tempo. Todo hábito precisa ser substituído por um outro hábito. Então, você troca uma ação que está automática, que você nem gasta energia, que você não precisa pensar, para fazer algo que você vai gastar energia e vai exigir esforço nos primeiros tempos, né? Nos primeiros momentos, assim. Dependendo do hábito, pode levar 6 meses. Dependendo do hábito, pode levar muito menos tempo do que isso. Então, como a procrastinação, ela está relacionada com também liberação de dopamina, vai trocando esse hábito aí, sem se chicotear, sem se martirizar, sabe? E precisa de constância. Sem constância não há mudança, né? E aí, assim, ó, olhou lá, puta, não fiz hoje ainda, dá tempo de fazer? Então faça. Vai lá e faz, não pensa não, porque pensar é mais difícil do que fazer. Ou então, puta, não dá tempo, ontem eu não fiz, então hoje eu vou fazer. Porque uma outra coisa que nos faz procrastinar é a comparação com uma outra pessoa, que nos leva a querer ser perfeccionista. Então, estudos científicos já deixaram muito claro que quem se compara com outras pessoas vive uma vida mais infeliz, mais angustiado, mais frustrado. Então, todos os dias você pode fazer, sabe o quê? Olhar para você de ontem e ver que hoje você está um pouquinho melhor. Eu chamo isso de pequenos, grandes passos. A gente tem uma grande exigência conosco e uma ilusão de virar, como se fosse virar uma chavinha dentro de nós e uau! E comemorar é um recurso de conduzir uma mente a melhorar, sabe o quê? Seus neurônios. Estimulá-los, criar novas redes neurais, novas conexões. Então esse ato aqui, você está estimulando os seus neurônios. O ato de procrastinar também pode estar relacionado com um medo que poucas pessoas, na verdade, entram em contato com esse medo. O medo de dar certo. Parece incoerente, né? Mas o nosso inconsciente é um abismo oceânico. O medo de dar certo. E a gente muitas vezes não assume isso, encobre este medo de dar certo com narrativas internas, com diversas narrativas internas, na verdade, que são justificadas com, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de ser criticado, eu tenho medo de não dar certo. Mas no fundo, o medo é de dar certo. É esse medo que a gente esconde de nós mesmos. E se der certo? E se eu fizer e der certo? O que vai acontecer com as minhas relações hoje? O que vai acontecer com as suas relações hoje, se der certo aquilo que você quer tanto? O que vai acontecer com a sua relação com a sua família? O que vai acontecer com os seus amigos, a relação que você tem com seus amigos hoje? E isso se chama peso na consciência. Dar certo, você vai ter que lidar com o peso da consciência. E como eu já disse sobre as emoções, elas vão produzir comportamentos que te afastam daquilo que pode te causar dor. Então, se sentir excluída, ter problemas de relacionamento com a família, porque você deu certo, ou com seus amigos, isso vai te causar dor. Então, muitas vezes a gente tem medo, no fundo, de dar certo. E aí, o que fazer? Trazer isso para o consciente. Sim, e se eu der certo? Eu não terei mais o mesmo assunto com as minhas amigas. Minha família vai começar a me pedir dinheiro e eu não quero ajudar. Eu vou ser aquela que quando chega na família é vista assim, aquela ali, ficou rica, te dá a besta. Ih, não,
Ela tá metida pra caramba, arrogante. E pra gente sair desse lugar, precisa entrar em contato com essas narrativas que te causam essas dores. Trazendo pro consciente. E a partir daí você vai poder tomar uma decisão. Eu vou ficar assim, do jeito que eu tô, ou eu topo pagar o preço de me sentir excluída. E a partir do momento que você traz isso pro consciente, é como se a emoção perdesse o controle sobre o seu comportamento. Você consegue gerir, você consegue administrar essa emoção. Então ela perde poder, porque você já tem consciência do que te leva a procrastinar. O medo de dar certo. Sim, eu tenho medo das minhas amizades estragarem. Meus amigos vivem tudo na pitimba, desgraçada. Minha família vai começar a me pedir dinheiro, eu vou ter que falar não, eu não quero falar não. Eu já entrei em contato com essas narrativas, várias assim, desse tipo, né? E é uma armadilha que caímos sempre, sabe? Da gente não perceber o que realmente está por trás daquilo que nos leva a procrastinar, porque normalmente são narrativas que não são prazerosas da gente assumir para nós mesmos, né? Como assim? Meu Deus, como eu sou egoísta, eu não quero ajudar. Aí a gente começa a nos rotular. Se a gente começa de pouquinho em pouquinho a entrar em contato com essas narrativas mais profundas, e elas são super possíveis, você não precisa fazer terapia para nada disso. Você mesmo consegue, ela é sua, ela tá aí, então você mesmo consegue entrar em contato com ela. E vai aprendendo aos pouquinhos a não julgá-las, a não se autoacusar, sabe? É só olhar para ela, porque a partir do momento que você olha para elas, que você toma consciência delas, você consegue fazer alguma coisa com elas. Enquanto elas estão lá no seu inconsciente, que você vai encobrindo ela com um monte de coisas, você não tem controle sobre ela. Ela te controla, ela te domina. E uma outra armadilha que nós sempre caímos com relação à procrastinação é a motivação. Nós entendemos que a motivação é algo que precisa ser prazeroso. E não. Motivação não precisa ser prazeroso, motivação é aquilo que te produz energia para a ação. Então, independente de qual seja o motivo da sua procrastinação, tenha uma imagem mental que te dê essa energia. Porque você, no caminho que você escolheu, nas coisas que você precisa fazer, nem sempre o que você precisa fazer vai ser prazeroso. Então você não vai ter essa motivação de, nossa, eu vou fazer. Não vai. Mas a motivação é aquilo que gera energia para fazer aquilo que você não quer fazer, não gosta de fazer. Não é prazeroso fazer. Eu tenho uma imagem que sempre me ajuda. Há alguns anos atrás, eu comecei a ir atrás de documentos da minha família, porque eu sou de família italiana, e eu estava interessada em ver se eu tirava o passaporte e tudo mais, né? A dupla cidadania. E eu comecei a ir atrás dos documentos da minha família. Eu descobri que a minha avó nasceu num lugar lá de Minas Gerais. E foi uma beleza descobrir isso. Descobri que a minha avó também era mineira, porque pra nós, tanto pra mim quanto pra minha mãe, ela era paulista. Mas não, minha avózinha é mineira. Gente, eu fiquei tão feliz com isso. E ela veio muito jovem, com a mãe e todos os seus irmãos, para o interior de São Paulo. Ao descobrir isso, eu criei uma imagem vendo eles saindo lá do interior de São Paulo, porque eram muito pobres, a pé. Então, na minha cabeça, tá toda a minha família, minha bisavó, meu bisavô, minha avó e todos os irmãos, com trouxinhas de pano ou saco de açúcar, né? Indo a pé para o interior de São Paulo, passando de cidade em cidade. E a partir daí, eu vejo a minha mãe, que é uma continuação dessa imagem. A minha mãe trabalhando, minha mãe faz enxoval para criança, faz porque ela gosta mesmo, ela não vende isso não, ela doa esses enxovais. E ela costura esses enxovaizinhos para recém-nascidos, e a minha mãe faz isso até quando ela tá com dor.
Isso pra mim é tão forte que chega a me emocionar. E aí eu olho pra essa história, né, deles chegando e tal, e hoje a minha mãe ralou tanto, eu costumo falar que minha mãe ralou o cu no asfalto pra ter a vida que ela tem hoje, e mesmo não precisando fazer, ela senta na máquina e faz os enxovais para os recém-nascidos. E isso me dá uma energia, porque eu olho pra isso, eu falo assim pra mim, é uma narrativa que brota, não é uma narrativa que eu inseri, é uma narrativa que brota dentro de mim. Quando eu vejo, eu imagino, né, essas cenas. É uma narrativa, a narrativa que brota é a seguinte: eu não tenho direito. Eu não tenho direito de não fazer a minha vida valer a pena. E véi, isso me dá uma força que eu já levanto. Hoje mesmo. Hoje eu acordei com dor de cabeça, porque eu dormi mal, dormi pouco. Tomei um remedinho, comecei a trabalhar. Depois do almoço, a minha dor de cabeça triplicou. E aí eu tomei outro remédio e eu falei, eu preciso deitar. E eu deitei na cama, para ver se dormia um pouco e tal, ver se a dor de cabeça passava. Depois de um tempo, a minha dor de cabeça já tava boa, assim, não tava 100%, mas já tava legal. Já dava para eu levantar e continuar a trabalhar. Só que aí, olha, você vê, eu pensei assim, eu tenho que fazer a live hoje. Quer saber? E se eu mandar no Instagram pro pessoal falando que eu vou fazer a live amanhã? Ó! Tá vendo, gente? Eu procrastino. Eu tenho pensamentos procrastinadores. Ixi, fudeu agora. Procrastinadores. Fudeu agora não sai. E aí, eu usei essa imagem. Quando eu usei essa imagem, eu falei, não, você não tem o direito de fazer isso. Isso é o seu trabalho. Essa narrativa brota, como eu disse, tá? A partir dessa imagem, eu levantei, sentei aqui na frente do computador, peguei uma água e eu falei, como eu tô ainda com um pouquinho de dor de cabeça, eu vou fazer devagarinho, mas eu vou fazer. Sem peso, sem o, meu Deus, eu tenho que fazer. Não, porque eu já gerei uma energia que me fez levantar, sentar e trabalhar, mesmo com um pouquinho de dor de cabeça. Entendeu? Então tenha uma imagem dessa, uma imagem que seja para você um gerador de energia, que te tira dessa procrastinação e faz a divisão em pequenas ações e comemore. Comemore! Faz toda a diferença.